Que a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo vivo, venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje. Vocês estão vendo que eu estou com um convidado especial aqui, enquanto as pessoas vão entrando aí. Já vou falando para quem vai ver a live depois. Esse é o presbítero lá do Ministério Fogo e Luz, Éder Justino, idealizador de um projeto que mudou a minha vida, que eu quero honrá-lo aqui publicamente, porque não só a minha, mas de muitas e muitas pessoas que passaram a ter a Bíblia, a Palavra de Deus, como um alimento diário. Eu queria te agradecer primeiramente, presbítero. Amém. Porque Deus colocou isso no seu coração e tem mexido comigo. Eu falo com todo mundo que eu li a Bíblia, mas eu não tinha disciplina. Depois do projeto, eu aprendi a... virou um hábito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, por favor. Amém. Então, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar podendo participar aqui ao vivo com vocês, e ver o tanto que esse projeto tem alcançado vidas e corações. Eu fico muito feliz por isso. E hoje uma das propagadoras, difundoras desse trabalho tem sido a Lorena, que foi transformada por ele e tem sido usada para transformar outras vidas. E temos colhido os frutos, a gente tem visto aí muitos testemunhos de pessoas que têm falado o quanto que isso tem mudado a vida delas. E eu louvo a Deus por isso, porque no início, quando nós começamos esse trabalho, muitos não puseram fé, não deram crédito, acharam que era só para ficar contando quantas vezes leu a Bíblia. A intenção não era essa, a gente sabia que a intenção era mais profunda, porque estava vindo da parte de Deus, só que até a gente sair do raso, do artificial e entrar no profundo, que é a intimidade com Deus, iria demorar algum tempo, as pessoas iam passar por esse processo mesmo de incredulidade e depois se aprofundando e entender que há um mistério que Deus quer revelar a nós outros através da sua palavra. Começou, já queimava dentro de mim uma questão, eu sempre via pessoas, no 2018, pessoas que... Era antes, em 2017, eu falei, não, eu tenho que mudar o meu estilo de vida, porque eu não tinha uma disciplina para ler, eu já tinha lido uma ou duas vezes só a palavra, mas no decorrer de 10 anos de crente, parece, 2 vezes só, e eu escutava pregadores falando que quem prega a palavra, quem ministra para outras pessoas, tem que conhecer o que está ministrando, e profundamente, do Gênesis ao Apocalipse. E eu queimou no meu coração no ano de 2018, poder ler a Bíblia. E Deus me deu graça, eu consegui ler do Gênesis ao Apocalipse, foi uma leitura maravilhosa que Deus me permitiu, que eu li com um propósito, e nisso o Espírito Santo queimou no meu coração que aquilo que eu experimentei no ano de 2018 eu pudesse também anunciar para outras pessoas que teriam essa oportunidade. E às vezes eu fiquei meio receoso disso, que poderia haver a rejeição, poderia haver uma barreira, como a gente viu que houve, né? Mas sim, a gente percebeu isso no início, eu fiquei um pouco triste, mas o Espírito Santo foi confortando meu coração e dando aquela certeza que estava no caminho certo. E hoje, você testifica, muitas outras pessoas testificam que a gente está no caminho certo. E eu lancei para a igreja essa semente que o Senhor tinha me dado. E no início a terra estava um pouco dura, a gente fazendo essa alegoria aí, estava um pouco dura. Mas pouco a pouco o Espírito Santo foi amolecendo ela e aí a semente desceu. E hoje a gente pode colher vários frutos. Você é um deles, o testemunho que você tem testificado com as pessoas sobre o plano de leitura. A gente vê também da nossa missionária Andréia, uma outra irmã que eu tive o privilégio de conhecer ela lá na disciplina de teologia que nós tivemos, que ela testemunhou isso, eu fiquei muito feliz, que a vida dela mudou. E aquela outra do filho, que... não sei se você ainda tem intenção de chamá-la, mas... Ela participou de uma live. Participou? Então, glória a Deus. É uma pena que eu não vi, porque ela, pra mim, foi um divisor de águas. Porque o plano de leitura chegou na vida dela. Lá em Mateus Leme. Num tempo de trevas que ela estava vivendo, de escuridão em relação ao filho dela, que ela testifica sobre isso. E a palavra foi o consolo dela, o alento dela, para passar por aquele momento difícil. Então é isso. E dizer que mérito é meu, não existe isso, porque Deus permitiu que eu visse um pastor de Brasília também, que fazia esses desafios lá, e o dele é nacional. E eu via que muitas pessoas também abraçavam esse desafio do plano de leitura, que tem que ter disciplina, você tem que se propor realmente a uma renúncia de tempo exclusivo para você ler, porque não dá para você ler fazendo uma ou duas outras coisas, você tinha que tirar um tempo exclusivo para você ter essa atividade. Então foi nisso
e a partir dos pregadores que eu ouvia falar também, que como que você prega uma coisa que você não consegue, você não tem um entendimento nem do início nem do fim. Então nisso, graças a Deus, hoje essa semente já vai para 7 anos. Então só tem louvar a Deus. 7 anos, gente. É uma coisa assim que é uma triste realidade nas igrejas, hoje a gente vê isso. Deixa eu cumprimentar a Soraya, acabou de entrar. Oi, Sossô, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bom ter você aqui conosco. Uma coisa que é muito comum nas igrejas hoje em dia é um povo que não é bíblico. Recebe Jesus, mas não se aprofunda. Eu falei ontem com a Soraya comprou o dicionário bíblico, um livro, e lê a Bíblia toda. Acabou de se converter, gente, lê a Bíblia todo dia, estuda. Tem muitas pessoas que se convertem, passam anos, né, Éder, sem conhecer as escrituras. E aí quando o Éder veio com esse projeto, no primeiro ano, não lembro a quantidade de pessoas, mas assim, por fim, a gente começou a ver a cultura da igreja mudar. Porque agora, não só os adultos, mas as crianças também, a gente vê muitos pais começarem a influenciar os filhos à leitura. E eu vejo que é uma revolução, sabe, que tem nascido. É um processo, como o presbítero falou, começa devagar, muitos começam, não terminam, né? Como é tudo, né, na vida de muitos brasileiros, né? Falta muitas das vezes essa disciplina de começar e ir até o fim. Mas o Senhor tem derramado graça. Amém. Eu sei que a gente vai ver ainda muito mais, uma revolução ainda maior. Com certeza. No primeiro ano de 2019, eu fiquei feliz, mas um pouco receoso, porque quando você chega com novidade na igreja, não sei se você recorda de 2019, Lembro. Deu mais de 60 pessoas que quiseram o plano de leitura para poder iniciar. Foi Que mesmo. concluíram, eu acho que não chegou a 20. Eu acho que não chegou a 20. Mais de 60, não chegou a 20. O que aconteceu? É claro que isso é natural para todos, em qualquer situação, aquela empolgação do novo, mas não sabia que teria que ter tanta renúncia. Então aí acabou que chegava, às vezes não conseguia tirar um tempo de qualidade, chegava de tarde já estava cansado, não sabia se organizar, né? A gente tem essa dificuldade, o brasileiro, de ter um tempo de qualidade, de poder organizar o que você vai fazer no dia a dia, poder tirar esse tempo exclusivo também. E aí foram se frustrando, a que foi ver, só 3 capítulos por dia, a que foi ver já tinha 30, já estava atrasado 30, aí, como é que eu vou fazer e tal. E aí muitos foram parando no meio do caminho. Então, no 2019 eu vi que realmente é isso, houve um movimento, uma empolgação, mas no final 20, mas glória a Deus pelos esses 20. E aí na fome 2020 fomos mantendo, e foi mantendo uma constância de um grupo. Impressionante é isso. E outros têm sido despertados com o passar do tempo. A gente vê um grupo que tem constância do plano de leitura, e alguns que lá vão vindo, né, são aqueles que estão vindo mais tarde agora, que estão conhecendo o plano de leitura, mas que estão abraçando, estão vendo frutos serem colhidos, né, desse plano de leitura. Glória a Deus por isso. Gente, só explicando para vocês que a gente está aqui, está tendo ruído atrás, que a gente está num retiro espiritual com os jovens. Então, essa compreensão de vocês, né? Mas eu creio que a comunicação vai ser estabelecida e a palavra vai ser enviada. Eu queria comentar algumas coisas sobre a leitura de hoje, aproveitar com o presbítero, pode ser? Hoje, gente, nós lemos do capítulo 14, 15 e 16 do livro de 2 Reis. Tem alguns comentários que eu queria fazer, aí eu passo pro Éder depois que eu comentar. Deixa eu só virar um pouquinho aqui para centralizar. Tem alguns comentários que eu queria fazer, e aí eu peço o presbítero também, eu falo para ele algumas coisas. No capítulo 14, lembrando, gente, que quando a gente lê Reis, às vezes pode ficar um pouquinho confuso, porque Israel está dividido, né, Éder? Então, fica meio que uma transição. Ora fala do norte, ora fala do sul, muitos nomes são parecidos, né? Então é desafiador mesmo. E às vezes a gente não vai conseguir decorar tudo, né? E tá tudo bem também. Tá. Principalmente uma primeira leitura, né? Soraya, por exemplo. Não, com certeza é tranquilo. A gente já vai para 7 anos e confesso que tem coisas que eu li a primeira, segunda, terceira e nessa aqui Deus está revelando e vai consolidando. O conhecimento é uma construção diária, né? O conhecimento que vai gerando graça na vida da gente, a gente entendendo isso. Portanto que Deus quer se revelar. Mas Deus não quer se revelar todo de uma vez só. Por quê? Ele tem porções, porque é igual comida. Você não come toda a comida de uma vez só. Você come café da manhã, o almoço e a janta. É assim que Deus quer se revelar. Por quê? Se ele se entregar pleno, na totalidade de uma vez só, quem consegue? Ninguém aguenta, não suporta. Então ele vai nos aperfeiçoando nesse sentido.
ele vai trazendo resistência espiritual em nós para a gente poder suportar mais a graça dele. Por que tantos homens e mulheres se curvavam quando a presença de Deus chegava? É isso, é porque ele se apresentava com mais magnitude, e o ser humano, na sua fraqueza, na sua limitação, quanto mais graça chegar, mais poder chega, não tem como, ele tem que se curvar, ele não consegue ficar de pé, porque não tem a graça. Amém. No capítulo 14, a gente lê sobre Amazias, né? E Amazias, que eu queria comentar com você, é que a Bíblia diz que ele fez o que era certo, no versículo 3, aos olhos do Senhor, mas não igual Davi. E aí, o Amazias, ele tem uma grande vitória, que ele conquista a cidade de Selá. E aí, porque ele conquista a cidade de Selá, no versículo 8, ele arruma uma briga com Jeoás. E Jeoás, ele já reina lá no norte, né? Que é filho de Jeú. E aí ele quer enfrentar Jeoás. E aí Jeoás fala com ele assim, olha, você venceu uma batalha, por isso você está orgulhoso. Você venceu Edom, você está orgulhoso, mas se contente com a sua vitória e fique em casa. Eu sempre gosto de trazer princípios bíblicos. Então assim, não aprofundo tanto na exegese, mas eu tento trazer para a nossa vida. E às vezes o que acontece é que Deus nos dá uma vitória e o orgulho ele é um problema, né? A Bíblia diz que o Amazias conseguiu uma vitória, mas aí ele foi correr atrás de conquistar Judá, Israel também, né? Sim. O orgulho dele fez com que ele fosse derrotado. Às vezes Deus nos dá vitória em uma coisa e aí a gente não para poder entender que veio de Deus. O orgulho sobe e você acha que com as suas próprias forças você consegue outras coisas, outras vitórias. E é nessa falta de sabedoria que muitas vezes nós somos destruídos. Não, com certeza. E interessante que ele está indo contra um reino que antes era unificado, era um só, e ele tenta se levantar, e acho que o princípio que ele deveria ter teria ser de buscar apaziguação, paz, pacificação, essas coisas. E aí ele tenta, não, agora eu estou pronto, eu posso. Porque o que acontece? Quando você pega lá no início, quando os reinos se dividiram, Roboão intencionou tentar resgatar as 10 tribos. Verdade. E Deus proibiu ele, você não vai contra os seus irmãos, né? Que Jeroboão estava do outro lado, falou, não, vou aproveitar antes que ele se fortaleça mais e vou atacar. E Deus mandou ele, não, você não vai atacar. Seus irmãos, ele não assim. Você não vai atacar os seus irmãos. Então aí você vê que ele ganha contra um adversário pagão, né? Claro que seu irmão Israel estava debilitado espiritualmente falando, e aí ele falou assim, não, agora eu consigo tirar uma casquinha dele também. Na realidade, Judá tinha que ser espelho para Israel, no sentido se Deus estava dando ele vitória como deu com Amazias, ele tinha que mostrar pro reino do norte, olha, a vitória foi conquistada porque nós estávamos dentro daquilo que era o alinhamento que Deus tinha para nós. Por isso Deus nos concedeu essa vitória, para a glória dele. E Deus sempre, o fim de uma vitória lá nos exércitos, era a glória de Deus, revelar que era Deus que estava com o exército para dar ele a vitória, senão não conseguia. E aí ele, infelizmente, subiu demais o orgulho dele, e aí ele quer aproveitar, falando, não, agora eu consigo pegar o reino norte e unificar novamente, mas pela força, não era isso que Deus queria. Quando você falava, eu fiquei meditando, né? Que Deus deu para ele força para vencer o inimigo, tá lá fora. Não é uma competição do lado de dentro, né? E às vezes dentro da igreja, quando eu falo igreja, é a igreja do Senhor. No Brasil, por exemplo, muitas igrejas, por exemplo, agora instituição, Deus dá para elas grandes vitórias, mas elas se perdem quando elas buscam competição umas com as outras. Né? E a ideia é o que você falou, Deus quer um reino de paz, um reino unificado, onde Cristo é o cabeça, né? O Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Mesmo que foi uma consequência de um erro que Salomão cometeu, que Deus falou que ia fazer isso, rasgar o reino, mas não o reinado dele em respeito ao pai dele, Salomão, Davi, mas depois subsequente a isso. E tá tudo bem, era uma consequência de um erro para mostrar a soberania de Deus. Sim. E as consequências de quando a gente desafia Deus e a sua vontade. Então o reino seria rasgado e foi rasgado, mas isso não era impeditivo para que pudesse haver harmonia entre eles e não conflito, porque os dois eram um povo só que servia a Deus. A gente sabe que a história vai se desenrolar diferente para os dois lá na frente, né? Tanto para Israel como para Judá. Mas, independentemente disso, uma coisa que a Bíblia mostra é que aquele que está mais
forte espiritualmente, ele deveria ser aquele que seria o auxílio para o mais fraco espiritualmente. Israel, infelizmente, por causa que os reis que estavam assumindo lá, eles não vinham da linhagem de Davi e, consequentemente, eles não tinham nem o respaldo de Deus, e eles não tinham nenhuma questão de comprometimento, e Deus também não estava tendo com eles, por causa uma herança. Então a gente vê que eles se afastaram muito da presença, mas houve um ou outro que alguma coisa ou outra tirava, mas não na totalidade, porque ainda faltava isso aí que os reinos do sul tinham, né? Que hora ou outra eles buscavam na história o que seus antepassados eram. Ó, você é descendente do rei Davi. Busca a história que era passada para os filhos, né? Eles tinham essa cultura. Verdade. Puxa vida, o meu bisavô, meu avô, meu tataravô era o rei Davi, o mais respeitado, considerado aquele segundo o coração de Deus. Como que ele fazia? Não, ele era assim, assim, assim. Não, então meu pai não foi igual, eu vou fazer diferente. E nisso Deus se agradava, e nisso Deus prosperava aquele período daquele rei que governava segundo os preceitos de Deus. Amém. Continuando então, vai falar um pouquinho sobre, no final do capítulo 14, uma coisa que eu achei interessante é que cita Jonas, né? Lá no versículo 25, fala que o Senhor Deus de Israel recuperou os territórios de Israel, como ele havia anunciado por meio de Jonas. Então aquele Jonas, aquele mesmo profeta que a gente lê, um profeta menor, Deus está honrando ele aqui no livro de Reis, falando que aconteceu algo, Deus permitiu por um tempo que Israel recuperasse certos territórios, porque Israel estava vindo de um tempo onde ele minguou bastante território, né, por causa de Azael e o filho dele também, o filho não, o sucessor dele, que é o Ben-Hadad, né? Vou confirmar aqui, porque, nossa Deus, é muito ruim. Sucessor de quem? Sucessor do Azael, acho que é o Ben-Hadad, né? Isso mesmo, Ben-Hadad. Veio o Azael, rei da Síria, esse é do 13:24, nós lemos ontem. O Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad, isso foi seu sucessor. 13:24. Então, por causa de Azael e Ben-Hadad, o território de Israel minguou muito, mas a Bíblia diz que Jonas havia profetizado. Versículo 25 diz assim, ó, do 14. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então esse Jonas é o mesmo lá dos profetas menores, né? Sim. Ele profetiza que Deus vai restaurar um território de Israel, por enquanto, que logo eles vão ser levados para o exílio, né? E do jeito que o profeta do Senhor profetizou, de fato aconteceu, porque Deus cumpre suas promessas, né? Com certeza, e a gente vê mais uma vez aqui Deus usando pessoas para serem instrumentos dele na execução dos seus planos. Deus tem plano, Deus tem uma missão, e ele vai chamando os seus. A gente vê aqui Jonas sendo um personagem decisivo na questão do anúncio profético, que a gente vê se cumprir. E é isso que Deus espera, aplicando para nós, espera de nós, né? Quem esperava que Jonas ia aparecer aqui, né? Jonas está em outra história, em outra questão, mas mostra que ele está atuante. Aqui não fala muito dele, mas cita ele. Então mostra que mesmo que não há textos prolongados aqui do que foi a profecia, como que foi, onde que ele estava, com quem que ele estava conversando, mostra que Deus estava usando ele e que ele estava atuante naquilo que era o propósito de Deus. Isso é importante para nós entendermos que às vezes nós não somos aqui diretamente os protagonistas, mas estamos ali dentro da história participando. Então é importante entendermos isso. Talvez um dia seremos ou já fomos, mas dependendo do dia nós seremos apenas os participantes dentro de uma história maior, onde Deus está nos inserindo só para mostrar, não, eu ainda continuo usando os meus servos. Talvez hoje ele não seja o protagonista, mas ele ainda está inserido dentro dos meus planos. Eu falo isso muito com as pessoas que acompanham aqui na live, presbítero, que privilégio para nós fazer parte do plano divino na Terra. Então não é sobre mim, o Evangelho não é sobre como Deus pode me usar, me abençoar, escrever a minha história, não é como eu posso auxiliar a escrever a história que ele já escreveu sobre o reino dele na Terra. Com certeza, a gente de alguma forma ele intencionou
e nos comissionou, falou, eu quero você fazendo parte de uma história que eu estou construindo aqui, que eu estou fazendo, e você vai estar inserido dentro dela. Que privilégio. Então, esse é o diferencial do Evangelho. O Evangelho nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. E o problema de tirar esse centro, né, fazer essa troca aí, é que tem dado problema para igrejas, para ministérios, tanto de igrejas, mas como também de pessoas que acham que o compromisso de Deus está com a pessoa. Na realidade, quem tem que ter o compromisso sou eu, em estar alinhado com o que é o propósito de Deus. Se eu entro dentro do propósito de Deus, pode ter certeza que as coisas vão fluir. Até aquilo que vier de ruim vai cooperar para um bem maior que Deus tem alinhado e onde eu estou inserido também. Parece que a gente está inserindo Deus na nossa vida. Na realidade, é Deus que está permitindo que nós sejamos inseridos dentro de uma missão que Ele está executando nesse plano terreno aqui. Começou na eternidade, entrou no plano terreno e vai se concretizar lá na frente de novo, na eternidade. De novo, glória a Deus. E é lindo ver, gente, que tudo isso que Deus fez com Israel já poderia ter sido destruído. Mas até li, eu acho que foi na leitura de hoje, no 27:14. Israel, gente, desde Jeroboão, como o Éder falou aqui, a apostasia, a idolatria era uma coisa assim, terrível, nojenta. Hoje eu estava pesquisando sobre o deus Moloque, sempre falo sobre ele, né? Que inclusive um dos reis da leitura de hoje, eu acho que é o Acaz. O Acaz entregou seu filho no fogo pro deus Moloque. Esse deus era uma coisa nojenta. Pegavam seus filhos e jogavam no fogo ali. Então, assim, o Israel havia se entregado ao paganismo, ao baalismo, né? Desde ali de Jezabel. E aí a gente vai ver que por causa de Abraão, olha só como que Deus honra aqueles que o honram. Por causa de Abraão, o versículo 27, que eu falei do 14, fala assim, olha, o 26, o Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para escravos quanto para livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. E porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II para socorrê-los. Ou seja, eu acho que é na leitura de ontem que fala, por causa de Abraão, de Isaac e de Israel, que Deus não tinha eliminado toda essa nação da terra. Por causa de pessoas que falaram, olha, eu quero ser sim seu servo, eu quero fazer parte do teu projeto, né? Que é de salvação desde a antiguidade. Isso é forte. A gente vê que mesmo que o tempo passe, a gente tem aquela questão, às vezes eu posso te fazer uma promessa, a gente pode fazer promessas uns para os outros, né? E às vezes isso aí pode cair no descaso, a gente pode cair na questão de não acreditar mais. Mas quando Deus promete algo, e a gente vê que a questão com Deus não é uma questão imediatista, é uma questão geracional. As promessas de Deus são geracionais, ou seja, o que Ele promete hoje pode ter o seu cumprimento no tempo que foi falado, sim, mas ela também ainda perdura pelo tempo, pelos séculos, e a gente vê isso acontecendo pelas gerações, ou seja, por causa de um homem, vários séculos atrás, ele ainda resiste em não destruir uma nação que se corrompeu, né, como foi Israel, infelizmente. Então, você vê isso, né? Ele fala que a misericórdia dele, ela se estende de geração por geração. Coisa impressionante. Capítulo 15 vai falar de Uzias, mas eu vou deixar para falar de Uzias quando repetir sobre a história dele em Crônicas, porque aqui foi bem resumido. E também para não alugar tanto o presbítero. Deixa eu só honrar quem está aqui online, gente. Tem 5 pessoas aqui, que é a Cíntia. Oi, Cíntia, seja bem-vinda, Paz do Senhor Jesus. Eu sei que você já está aqui há mais tempo, mas é a Rose, irmã Rose. Estamos cuidando do Lucas aqui, tá, Rose? Tá tudo certo, uma gracinha. A irmã Chiquinha e a Dani, sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui compartilhando a palavra com vocês, viu? Falei no início da live, esse é o presbítero Éder que idealizou esse projeto de leitura bíblica diária. E aí hoje eu tenho esse privilégio de estar compartilhando, estar podendo compartilhar, nossa Deus, podendo compartilhar. Estar podendo compartilhar sobre os princípios bíblicos, sobre a leitura da palavra com aquele que idealizou esse projeto há 7 anos atrás. Gente, tem pessoas que começaram 7 anos atrás, inclusive eu, que todo ano tem lido a Bíblia desde então. Gente, não tem como estar em contato com essa palavra todo dia e não ser transformado por ela. Não tem como. Então eu louvo a Deus pela vida do irmão. Entraram mais pessoas. A minha sogra, a Kátia também. Sejam bem-vindas. Irmã Vanilda. Paz, Senhor, irmã. A outra é quem? A Kátia, lá de Tavares também. Kátia, Deus abençoe sua vida.
E aí, gente, então Uzias eu vou deixar para falar dele, quando falar em Crônicas. Eu queria já entrar aqui, falar sobre Pecaías, sobre Peca, depois Jotão, mas eu queria falar de Acaz. Acaz, ele fez uma coisa, gente, muito estranha. Ele pede ajuda para o Tiglat-Pileser, e aí ele vai para Damasco e lá ele vê um altar, versículo 10, né? Ele manda mensageiros para o sacerdote Urias, ele nem voltou para casa, ele manda mensageiros para o sacerdote Urias, para que o sacerdote reproduzisse, fizesse uma réplica do altar que ele viu lá na Síria, ou seja, um altar a um deus pagão, e ele manda construir um altar igualzinho lá no templo. Depois, gente, ele manda tirar o altar de bronze, ele manda tirar o mar, ele faz uma modificação total no templo. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso, presbítero, eu achei muito interessante, para a gente poder terminar, que fala que Acaz, muitas pessoas têm seguido o exemplo de Acaz, assim, de ir no mundo e querer trazer as coisas do mundo, o padrão do mundo, para dentro da igreja. Talvez porque, lembrem-se, gente, que Deus entregou para Moisés exatamente o que tinha que acontecer no tabernáculo. Então, ele estava fazendo alterações, talvez para ser mais prático. Gente, eu vi um altar ali na Síria, muito mais fácil, coloca o animal aqui, faz isso aqui, vamos tirar essas bacias aqui, vamos fazer do nosso jeito. Pega o padrão do mundo e coloca dentro. Você acha que poderia encaixar esse entendimento, Éder? O que você pensa sobre ele? Pegar do mundo? Meu Deus, esse é o pior erro que uma pessoa pode fazer, é que a gente vê um rei, uma pessoa de autoridade, não sei o que deslumbrou ele tanto lá, ele achar que parece que assim, é igual a gente fala, né, aquela alegoria que a gente pode colocar, a grama do vizinho parece que ela é mais verde do que a minha, mais bonita que a minha, na realidade, a minha que é a boa, porque a minha, Deus me deu, Deus deixou eu construir, cuidar e zelar, e de repente eu olho para do vizinho, parece que o vizinho está melhor. E aí ele vai num reino pagão, ele vê lá a estrutura, toda essa construção, aquilo lá salta aos olhos dele, não sei o que ele viu, podia impressionar tanto, e ele resolve fazer uma réplica. E ele manda lá passar para o seu arquiteto lá, pessoal, lá não, constrói desse jeito, para que quando ele voltasse, já tivesse isso feito lá. Já estava pronto, quando ele voltou já tinham feito. E aí para ele colocar isso lá, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar o que já estava. Isso é um grande problema, que muitas vezes a gente vê algo novo, mas está dando certo lá no vizinho, em determinado lugar, está dando certo, mas que preço que isso está dando certo? Isso realmente está agradando a Deus? Porque Deus não busca modernidade, Deus busca a questão do comprometimento, da adoração. O que isso tudo implica? Às vezes as pessoas acham que Deus fica feliz quando tudo se moderniza numa igreja. Então vejo, não estou dizendo que é errado, mas porque eu vi, depende da intencionalidade. Deus está direcionando, Deus está mandando recurso, ou porque eu vi num lugar, vi maravilhoso, quero trazer isso para cá também. E muitas vezes a pessoa lá, ela não tem o mesmo fundamento, a mesma base bíblica que talvez na simplicidade que ainda estamos, né? Se ele traz aquilo lá, em vez de ser denso, vai perverter mais um pouco. Infelizmente foi o que aconteceu, óbvio, né? Trouxe uma ideia pagã, né, de um modelo pagão, e traz pro reino. Isso aí, com certeza, foi um pontapé para muitos se desvirtuarem, até porque quem está trazendo é o rei, ou seja, poder da liderança, como é que pode para influenciar as pessoas. Então, quando a gente vê líderes midiáticos aí que têm novas fórmulas de pregar o evangelho, tem pessoas que ficam deslumbradas e acham que isso está correto. E muitas vezes a gente tem que manter ainda firme nas nossas raízes, naquilo que é o simples, o evangelho puro e simples. Não precisa de muito rodeio. Como você falou, né, que não ia dar certo, o 17 vai falar já sobre o exílio pela Assíria. Então hoje nós não lemos o 17, mas que já é em Oséias, já chega o rei Oséias. Já chega Oséias. E uma coisa que é interessante, que assim, até nesse artigo que eu li, vai falar sobre isso. Olha, às vezes a pessoa fala assim, lá no mundo tem a festa junina, vamos trazer ela para dentro da igreja, porque o povo gosta. Existe o Arraial Santo, não estou aqui menosprezando nem nada, mas podemos bolar alguma coisa, né? Israel era o povo da cultura de festa. Deus chama lá em Êxodo 5, versículo 1, eu amo isso. O Moisés, ele chega para Faraó e fala assim, Deus mandou
pra você liberar o meu povo, Deus falando através da boca de avó, Deus mandou você liberar o meu povo para que eles celebrem uma festa no deserto. Uau. Então Deus sempre chamou o povo a celebrar. Não vejo que é errado, só que eu não preciso ir lá fora buscar ideias para celebrar o meu Deus. As ideias ou o entendimento de como tem que ser feito já vem de cima. E tudo dentro daquilo que agrada a Deus. Você não precisa fazer arranjo, mexer de um jeito de outro. Tudo dá certo. Não precisa copiar, gente. Não precisa copiar. Porque a igreja precisa de Jesus, né? Com certeza. E assim, Jesus dá estratégias porque o recurso do mundo é dele. Se ele quiser que a igreja tenha um recurso utilizado para que a mensagem... Amém. O problema é quando a gente olha do mundo sem uma palavra e copia para dentro da igreja, mudando, né, aquilo que Deus já entregou. Então algumas pessoas, por exemplo, até pesquisando sobre isso, falavam sobre a festa junina, balada. A gente tem que alcançar os jovens, vamos fazer uma balada gospel, né? Gente, jovem precisa disso aqui, ó, de palavra. E aqui no Retiro, a gente está aqui no Retiro, né, para quem entrou depois, por isso que tá essas barulhadas aqui atrás, um retiro de jovens onde eles vão ter 2 cultos por dia. Tem momentos de parar, de orar, de momento devocional. Jovem não precisa de balada, jovem não precisa de luz, jovem precisa, não tem problema, pode vir. Jovem precisa da palavra de Deus. Então, eu acredito que mais do que trazer os padrões do mundo, nós precisamos voltar às raízes. Com certeza, né? Isso é importantíssimo. A Bíblia diz que, fala até de Israel, Isaías fala sobre Israel daria raízes para baixo, mas daria frutos para cima. Então, ou seja, a base ela tem que estar firme, né? Uma planta, uma árvore, para ela produzir, ela tem que ter raiz. E pessoas que ficam buscando em outros lugares é como se fosse uma árvore que sai e fica andando. A raiz ela tem que estar fincada, ela tem que estar enraizada ali para poder ter os nutrientes. Então, talvez está na palavra, às vezes os frutos demoram um pouco, às vezes a gente fica, humanamente falando, fica ansioso. Calma, Deus vai dar os nutrientes, vai vir, o Espírito Santo vai direcionar, os frutos vão aparecer. Se você estiver enraizado em Cristo, os frutos vão aparecer. Pode ter tranquilidade que vai, não precisa. Mas eu estou preocupado, não estou vendo movimento. Foi o que aconteceu com Saul. Saul lá, Deus ia consolidar o reinado dele, e aí Samuel está demorando, mas só que é Samuel que tem que fazer o holocausto, Samuel que tem que fazer o sacrifício, é dele essa função. Saul fica preocupado que o povo estava dispersando, não, deixa eu fazer aqui. Samuel chega, fala assim, ó, Deus ia consolidar o seu reino, mas por causa dessa sua desobediência aí, ó, era coisa que não era para você fazer, você fez, agora Deus está procurando um segundo seu coração. Então a gente vê pessoas perdendo por não saber se posicionar e esperar o tempo mesmo de Deus fazer as coisas frutificar. Por ansiedade. Por ansiedade. Porque estava vendo acontecer lá, parece que está dando muito certo, né? Tal. Mas será que tem estrutura? Será que tem raiz? E olha que vinha a tempestade, lá em Mateus 7 fala, né? Da construção das 2 casas lá. Qual que é a base que está sendo usado lá? Não, mas lá tem 500 pessoas, 1000 pessoas. Calma. Mas e quando vier a tempestade? Será que estão todos enraizados? Aí você vai e vem para o lugar que é humilde, simples, mas onde estão todos baseados na palavra, você vê a diferença. Você pode perceber que, é claro que Deus manteve as pessoas, mas sempre teve uma luz no reino de Judá. Uma lanterna, uma lâmpada que fala da pessoa de Davi por causa da promessa. Sempre alguém se levantou e se posicionou, mesmo diante de uma nação que estava se corrompendo. Ele era um que era a curva, né? O ponto fora da curva. Totalmente diferente. Glória a Deus por isso. Gente, é isso a live de hoje. Eu quero agradecer a todos que entraram, ficaram até o final, honrar a vida de cada um de vocês. Eu gosto de falar os nomes para poder honrar, sabe, presbítero? A Cíntia, a Soraya, a Rose, a Vanilda, a Chiquinha e a Dani. Obrigada pela vida de vocês. E eu espero que tenha sido edificante. A leitura de hoje me edificou. Todos os comentários aqui do presbítero Éder me edificaram também. Eu espero que possam ter edificado a vida de vocês também. Amém? Obrigada, viu? Glória a Deus. Fico feliz pelo convite. Fico feliz pelo essa nova etapa do Pão Diário, né? Que agora tá indo para o Instagram, tá edificando pessoas também, despertando pessoas, que ali fica acessível ao mundo todo, né? Dessa forma aí fica acessível um conteúdo de qualidade.
e está sendo postado todos os dias, você está fazendo todos os dias. Só no final de semana. Só de segunda a sexta. Segunda a sexta. Glória a Deus. Eu vi um dia, entrei um pouquinho, mas já estava terminando meu café, que você estava com a missionária André. Então eu fico feliz e isso é importante porque eu tenho certeza que pessoas têm sido edificadas e eu creio nisso e também profetizo que tem despertado pessoas também para uma nova etapa da sua vida, um novo tempo espiritual para a sua vida. Porque às vezes vocês estão vivendo um tempo espiritual raso, superficial, e através desse conteúdo que tem chegado aí, está chamando, Deus está fazendo queimar no coração deles um aprofundamento muito maior. E eu creio que isso vai acontecer e a gente ainda vai ver o fruto. Como a gente tem visto do projeto, do jeito que está, nos moldes, eu tenho certeza que também no alcance digital também a gente vai ver esses frutos acontecer. Porque eu tenho certeza que pessoas que talvez estavam desanimadas, pessoas que estavam talvez angustiadas, de repente passa, não sabe explicar, mas a gente sabe que Deus está guiando todas as coisas, para e escuta uma palavra que mexe e edifica a vida deles. Eu falo porque eu escutei uma vez uma live onde o pastor estava falando sobre a serva de Sara, Agar, que ela estava fugindo e Deus mandou ela voltar. E meu coração estava muito angustiado na época e essa palavra queimou no meu coração, que muitas vezes o que ela estava fazendo? Ela resolveu fugir, porque ela estava tendo um conflito com a sua dona, né, a Sara. Então o que ela resolveu? Fugir, mas Deus falou, não, você vai e vai se submeter. Uau. E muitas vezes a gente também está passando por situações onde Deus vai usar de muitas formas maneiras assim, né? E vai te dar uma palavra que vai ser uma injeção de ânimo espiritual para a tua vida. Você fala assim, não, opa, eu já estou entendendo o que Deus quer de mim. Amém. Obrigada. Amém. Deus Glória a Deus. abençoe. Obrigada, pessoal. Até segunda, né? Provavelmente eu venho mais tarde um pouquinho, porque o retiro acaba às 2. Eu vou postar antes pra gente poder andar alinhadinho. Mas não deixem de ler, eu sempre falo, né? Eu vou estar aqui, mas vou estar lendo todo dia, então não deixem de ler também. E sejam edificados pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer muitas revelações ao coração de cada um, eu creio. Em nome de Jesus, deixa eu ver o comentário aqui da Chiquinha. Glória a Deus, muitas bênçãos para todos vocês. Amém, amém. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu não consegui ver que estava longe. Só da Soraya, ok. Pessoal, então, até mais. Deus até abençoe. segunda, se assim Jesus permitir. Obrigado. Com Deus.